Candidato, então vamos falar um pouco sobre o sistema prisional de Minas Gerais, que Vamos. é o segundo maior do país, é a segunda maior população carcerária do país, são quase 94 mil pessoas presas. E aí a gente coleciona várias estatísticas bem tristes. Por exemplo, em 2020, o Estado liderou o ranking de suicídio entre essas pessoas privadas de liberdade, foram 44 mortes. A gente vê constantemente queixas sobre superlotação, falta de estrutura, falta de alimentação própria, né? Ou às vezes a própria falta da comida em si mesmo, e até denúncias de tortura. E aí, para piorar tudo, durante a pandemia, essas pessoas ficaram completamente privadas do contato com a família, essa situação ainda não se normalizou. E aí, de acordo com o Ministério Público de Minas, entre 2020 e 2021, quase 34% dessas pessoas que estavam presas e foram soltas voltaram a cometer crimes. Então, como é que a gente pode pensar em reabilitar e realmente reinserir essas pessoas na sociedade, sendo que elas passaram e passam ainda tanto tempo em prisões com condições tão degradantes, até violações mesmo de direitos humanos? Essa questão sobre denúncias de tortura e violência, como aconteceram recentes, com relação à Polícia Militar, primeiro, você citou bem o tamanho do sistema. Nós temos hoje, por exemplo, 50 mil policiais aproximadamente trabalhando em 853 municípios. Quando um caso vem, ganha mais repercussão do que os índices de bons serviços que são prestados pelas forças policiais e, especialmente, caindo a criminalidade depois de uma série de atitudes. Criminalidade não cai simplesmente por cadeia. A cadeia é necessária. Mas a criminalidade cai quando você faz prevenção. Quando você lá atrás evita que essa pessoa venha para o crime. Mas se ela vier, ela tem que sentir que o que ela fez está errado. Apesar de todo o problema que nós temos no sistema prisional mineiro e até brasileiro, o nosso sistema ainda é um dos mais liberais do mundo. Eu conheço sistemas prisionais em que a pessoa fala com o parente pelo vidro. E eles não. Se você pegar o sistema prisional do Japão e alguns estados americanos, olha, é algo que você fica até assustado. Aqui nós temos visitas, aqui nós temos uma série de possibilidades de remissão de pena, leitura de livros, que isso tudo vem ajudando. O problema... Tem uma superlotação também, né, candidato? A questão que acaba é que se prende piorando as muito, condições, né? Se encarcera muito, às vezes, por crimes que não dependem de encarceramento, deveriam ter outro tipo de pena. Isso é uma discussão que nós estamos fazendo lá no Senado e que geralmente esbarra nessa visão de que quem está na cadeia não é vítima de nada, não, cometeu um crime. Ele precisa pagar pelo crime. Se recluso ou se algum tipo de restrição de liberdade, é uma discussão que tem que ser feita. Mas a pessoa tem que Você sentir... acaba encarcerando em condições ruins, né? Uma pessoa que às vezes não cometeu um crime... Se você for ao sistema prisional em Ribeirão das Neves, que eu conheço bem, desde o sistema privado, que nós temos uma PPP que é modelo no Brasil, funciona e funciona muito bem, onde você tem advogados, dentistas. Eu, quando visitei lá, inclusive, na época, lá tinham 2 médicos psiquiatras em plantão. Né? Neves tinha 1 para 350 mil habitantes. Então, dentro da cadeia, você vê a nossa realidade qual é em relação ao sistema prisional. Então, o que nós precisamos discutir hoje chama-se prevenção. Evitar que se venha. É muito mais barato para nós você pegar, por exemplo, um adolescente em situação de risco e você colocá-lo na escola e até dar para ele uma bolsa para ele estudar. É mais barato do que depois ele ir para um centro socioeducativo. Muito mais em conta. Com certeza, a formação é muito importante. Muito melhor. Então você Mas também não dá para esquecer quem está lá também, não. Né? Agora, quem comete um crime, um homicídio, a pessoa tirou a vida do outro. Essa pessoa tem que ter uma consequência. Mas a consequência prevê ela ficar presa, pagar a pena, mas não necessariamente ela passar fome, Não, mas ninguém ter passa atos fome, de não. violência. Isso, olha, São pode não ter denúncias, né, uma comida de restaurante, mas fome eles não passam, não. São as denúncias essa que as entidades repassam para a gente, às vezes como forma de castigo. Você considera que são casos isolados, são casos isolados, como da Polícia Militar? Fora da curva. Olha o tamanho do sistema. É difícil de você gerir. Isso não é um problema só mineiro, isso é um problema da legislação brasileira. Você precisa criar alternativas para crimes que não sejam graves. Crime contra a vida, tem que ter reclusão. Sequestro, tem que ter reclusão. Latrocínio, tem que ficar pro resto da vida preso. Por mim, ficava era
o resto da vida. Agora, a pessoa não cometeu um crime que seja grave, ele tem que pagar de alguma maneira. Para isso, a gente precisa criar no sistema as possibilidades. O judiciário brasileiro tem defendido muito esse tipo de posicionamento, que foi até criticado, e eu critiquei muito. Mas hoje eu vejo que a gente precisa, primeiramente, trabalhar a política de prevenção. Vamos dar um exemplo assim mais, o feminicídio, que virou um problema, uma discussão, apesar dos homicídios no Brasil estarem caindo, o feminicídio se tornou um problema em Minas Gerais, né, tem dados assustadores. Como é que você resolve? Com prevenção. A Polícia Militar Mineira foi a primeira a criar um sistema de prevenção de violência doméstica. A mulher liga pedindo socorro, a polícia tem que ir lá. Se a agressão se efetivou, a pessoa tem que ser conduzida. Se é uma agressão de palavras, o agressor pode ser levado para algum grupo de tratamento para ele entender o que está acontecendo. Você trabalha antes do sistema agir. Sim. Agora, a mulher, final de semana, que é o problema, vai numa delegacia de mulheres e está fechado. Você não tem plantão. À noite. À noite. Então, nós precisamos abrir os plantões. BHZ, recentemente, assim, nos últimos anos, não é também uma questão da gestão atual apenas, né? Matéria sobre esse atendimento, especificamente para feminicídio, precisa avançar. O que aconteceu de muito importante em Minas Gerais não é um processo de agora, é uma reestruturação que foi feita dos 20 anos para cá. Primeiro, criação da polícia penal específica, com treinamento específico, uma polícia que vive a questão penal e que tem para isso uma responsabilidade. A questão das polícias trabalharem conjuntamente, você ter uma unificação de informações e de dados que ficou parado e que hoje precisa voltar. E, por último, o judiciário, que não pode deixar uma sensação de impunidade. O judiciário, hoje, julga mais rápido os homicídios, dá respostas mais rápidas aos crimes. Isso é uma resposta à sociedade que já evita que quem tem uma tendência, né, já veja que não vai ficar impune. Esse é o grande problema, impunidade.